oração pela paz na Terra Santa, desejada pelo Papa Francisco, domingo 8 de junho no Vaticano, no relato do custódio da Terra Santa que trabalhou na organização. Este ano, o Pentecostes cristão caiu na mesma semana do Shavuot hebraico, duas festas que se entrelaçam através das tradições. A comunidade de crentes era um só coração e uma só alma. Foi o tema do 4º Congresso de Pentecostes em Jerusalém, promovido pelo Movimento de Renovação Carismática Católica. A oração extraordinária pela reconciliação, unidade e a paz teve lugar este ano na Catedral Anglicana de Jerusalém. Na última sexta-feira do tempo de Páscoa, a Igreja da Terra Santa celebrou a manifestação de Jesus a Pedro e aos outros 6 apóstolos no Santuário de Tabga. Dello Spirito Santo. O protagonista era o Espírito Santo e foi em si um gesto muito importante. Sabemos que não explodirá a paz no dia seguinte, mas a paz se constrói. E esse é um pequeno, talvez muito pequeno, tijolo para a construção de uma visão mais serena entre os dois povos. Um presidente israelense e um presidente palestino juntos, não para uma cúpula política, mas para rezar pela paz na Terra Santa. Convidados por um papa que, depois de apenas 2 semanas de sua peregrinação, quis dar prosseguimento à viagem. E isso aconteceu no dia 8 de junho, domingo de Pentecostes. Protagonistas, Shimon Peres e Mahmoud Abbas, o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, e o anfitrião da casa, o Papa Francisco. Foi uma tarde de oração simples, mas profunda, na bela paisagem, mas também hospitaleira e acolhedora, nos jardins do Vaticano, acompanhados pela música de diferentes culturas. Pedimos ao padre Pier Batista Pizzaballa, custódio da Terra Santa, que a pedido do Papa Francisco se ocupou da organização do evento, de nos contar, a partir de seu ponto de vista, um dia que provavelmente vai passar para a história. A custódia colaborou muito na organização desta iniciativa, mas não só a custódia. O Patriarcado Latino e muitas outras pessoas que trabalharam nos bastidores, na elaboração dos textos e nas traduções. Foi um trabalho em equipe muito importante. De que maneira o senhor conseguiu reunir as 3 orações e o que foi mais difícil? O mais difícil foi a coordenação entre todas as partes e todas as delegações. Primeiro, a composição das delegações, fazer compreender que as delegações não devem ser de caráter político, mas representativas de suas respectivas sociedades. E depois, fazer entender que os discursos e os conteúdos deviam ser religiosos e não políticos, e também fazer em modo que esses discursos fossem aceitos por todos. Portanto, era necessário realizar um trabalho de coordenação não indiferente. A oração seguiu os textos e as tradições das 3 religiões, hebraica, cristã e muçulmana. Um momento de agradecimento pela criação, uma invocação pela paz, mas também um pedido de perdão, que pode ser a chave de leitura para continuar a oração e juntos trabalharem pela paz. Não se pode reconhecer o outro até quando não tomamos consciência de que ferimos o outro. Não fomos somente feridos pelo outro, mas também nós ferimos o outro. Só dessa forma, o diálogo pode chegar a uma linguagem e dinâmicas idênticas, uma com a outra. Ainda não chegamos a isso, mas a estrada é essa. Non ci siamo ancora, ma la strada è questa. Fare la pace. Para fazer a paz, é preciso coragem, muito mais do que para fazer a guerra. É preciso coragem para dizer sim ao encontro e não ao conflito. Sim ao diálogo e não à violência. Sim à negociação e não às hostilidades. Como foi e como é a ressonância nesta terra em relação a este momento de oração? Foi seguido de maneira diferente. Certamente os cristãos, tratando-se de uma iniciativa do Papa Francisco, estiveram muito envolvidos. A parte israelense e a palestina, um pouco menos. É legítimo e era compreensível um pouco de ceticismo e um pouco de relutância. Essas coisas eram esperadas e não são surpreendentes, mas precisamente por isso devemos promover estas iniciativas. O momento mais simples, mas talvez mais direto e imediato, foi a curta viagem de ônibus da Santa Marta aos Jardins do Vaticano. Podemos perguntar sobre o que conversaram e o que eles disseram? Há embargo total. São momentos familiares e íntimos que devem permanecer como tais. Uma festa hebraica que recorda a Torá,
Shavuot, e uma solenidade cristã para comemorar o dom do Espírito Santo, Pentecostes. A raiz da tradição cristã se encontra na tradição judaica. Parte daí o diálogo entre um rabino e um franciscano sobre as duas tradições. Shavuot era originalmente uma festa para a agricultura. Era realizada 50 dias após a primeira semeadura de cevada, e assim, depois de 50 dias, da primeira semeadura do trigo. Era também o tempo em que as pessoas iam em peregrinação ao templo. Mas com o tempo o hebraísmo não teve mais uma cultura da terra, especialmente num período em que o povo hebraico foi exilado. Não era ligado à terra, e assim Shavuot mudou nas finalidades. De uma festa agrícola, tornou-se uma festa que comemora a entrega do dom da Torá. Recorda-se Moisés que subiu o Monte Sinai e deu a Torá a Israel. Acreditamos que a Torá, através de Israel, chegue em todo o mundo. O nome Shavuot significa semana em relação às semanas que antecederam a experiência do Sinai. A festa de Shavuot cai, na verdade, 50 dias após o primeiro dia da Páscoa. Da mesma forma, Pentecostes cristão cai 50 dias após o domingo da ressurreição. O texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é rico de elementos descritivos que não são decorativos, mas expressam o significado da festa. Faço com exemplo alguma recordação. Lucas, no capítulo 2, dá as coordenadas de espaço e tempo. O tempo é Pentecostes, isto é, a festa que recorda o dom da Torá no Monte Sinai. O elemento espacial, ao invés, nos diz que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De acordo com os Atos dos Apóstolos, quando o dia de Pentecostes estava terminando, estavam todos reunidos no mesmo lugar, que, segundo a tradição, é o cenáculo no Monte Sião, o mesmo lugar onde os apóstolos, algumas semanas antes, haviam celebrado a Páscoa com Jesus. Há outro elemento fundamental, que é esse chamado, essa referência ao vento, à tempestade, ao fogo. São pequenos elementos que representam a teofonia, ou seja, a manifestação de Deus. O que isso significa? Significa que o que os discípulos estão experimentando é uma presença de Deus que quer doar ou devolver alguma coisa, em comparação, em analogia com a experiência do Sinai. No Sinai foi dada a Torá. Agora não é dada a Torá, mas o Espírito. E o que é o Espírito? É o dom messiânico e, portanto, a realização de Pentecostes é a realização do tempo messiânico, caracterizado pelo dom do Espírito. Em Jerusalém, mais do que em outros lugares do mundo, brilha o reflexo desta igreja que se expressa em muitas línguas e em muitos ritos. Na tarde de Pentecostes, os freis da Custódia da Terra Santa fazem uma peregrinação ao cenáculo para rezar no lugar em que se abre a sala superior, o que acontece apenas 2 vezes ao ano. No lugar da última ceia, uma grande multidão se reuniu para invocar o Espírito Criador, conselheiro e doador de todos os dons. Um grupo colorido na maneira de se vestir, mas principalmente com muita alegria na forma de se expressar. São os participantes do 4º Congresso de Pentecostes em Jerusalém, promovido pelas comunidades Canção Nova e Obra de Maria e a agência Jubileum Peregrinações. Os grupos chegaram do Brasil, Portugal, Canadá e Angola. O congresso aconteceu no Pontifício Instituto Notre Dame com o tema A Multidão dos Fiéis era um só coração e uma só alma. E foi o testemunho de uma multidão caminhando pelas ruas da cidade antiga, na procissão que já é uma tradição no congresso. Passando pelo mercado árabe até a Basílica do Getsemane para uma noite de vigília. Melhor do que aqui, só o céu. Este Pentecostes, para mim, como padre, todos os anos venho, já há 3 anos. É uma experiência de Deus, é um retiro espiritual. Faço retiro em casa, mas todos os anos venho a esta fonte. Pentecostes é um rio, um poço de água viva. No auditório, momentos de oração e de escuta dos temas de aprofundamento propostos no encontro, como o testemunho para que o mundo creia, perseverar na oração com Maria, deixar-se transformar pela força do Evangelho, perseverar no Senhor com firmeza de coração,
Para o Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova e completando 50 anos de sacerdócio, cada Pentecoste é uma oportunidade de renovação. Viver Pentecostes aqui em Jerusalém é uma graça muito grande. Estar dando a vida e ter dado já a vida 50 anos como sacerdote é uma graça muito grande. Eu estou vivendo o meu jubileu também aqui em Jerusalém. E o ter podido entrar na vida de tanta gente, ter beneficiado tanta gente, só me causa alegria. Não fiz nada mais do que a minha obrigação, mas isso me torna alegre. É viver um verdadeiro cenáculo, é ser ungido pelo doce Espírito de Deus, onde nos traz tantas maravilhas, onde renova minhas forças por esse mistério de amor que o Espírito Santo é. Sem dúvidas, a maior alegria é por conta do grupo que vem de Angola. É uma maravilha, é uma emoção, só estando aqui presente para sentir isso. Dancei, vibrei, olha, morri de alegria. Eu espero que estejamos aqui o ano que vem e repletos do Espírito Santo e contagiando outras pessoas. Foi muito bom. Olha, é um sentimento que é inexplicável, só vindo aqui para poder sentir. Todos reunidos em Pentecoste, adorando e recebendo graças de Deus. Eu acho que muita coisa aconteceu, mas muita coisa ainda vai acontecer com os frutos do Espírito que foram derramados sobre nós, né? Nas palavras dos pregadores, o Espírito Santo é criativo e se manifesta de diversas formas, na alegria e no louvor a Deus com os vários gestos. Um congresso que leva a experiência com as várias realidades de culturas e povos, nas várias línguas e expressões. Realizou-se na Catedral Anglicana de São Jorge, em Jerusalém, a 11ª edição da oração extraordinária de todas as igrejas pela reconciliação, a unidade e a paz. Foi presidida pelo bispo Sueli Davani, que sábado, 7 de junho, guiou a celebração ecumênica. Na véspera de Pentecostes, o evento do qual a igreja nasceu e partiu, as várias confissões presentes na Cidade Santa quiseram se reunir para dar voz à necessidade de comunhão entre os cristãos em Jerusalém, como em todo o mundo. Pentecostes reúne pessoas de todas as nações. E é coisa boa que as igrejas se tornem una, já que o Senhor Jesus Cristo rezou para que a igreja seja una. E nós esperamos que dessa grande mensagem possamos chegar a todos os credos presentes aqui em Jerusalém, e viver juntos em paz e harmonia com todos. Junto com ele, os representantes do clero e fiéis leigos de diferentes igrejas cristãs de Jerusalém, que rezaram juntos o credo apostólico e abençoaram os fiéis com os sinais da água e da luz. Rezamos com todo o coração pela paz, como pediu o nosso Papa Francisco. Algumas semanas atrás tivemos um encontro com o patriarca Bartolomeu. Realmente, nesses dias, assistimos a verdadeiros milagres na cidade de Jerusalém. Veramente viviamo questi giorni miracoli in questa città di Gerusalemme. I am very happy, especially Estou muito feliz, especialmente por ter lido na minha antiga língua Giz. Giz language. This Giz language. Giz era uma das línguas faladas na época de Pentecostes, no primeiro século. The first century. Now, after nearly 2,000 years, Hoje, depois de quase 2000 anos, estamos divididos em diferentes igrejas e denominações. Estar aqui juntos para essa oração comum é verdadeiramente um dom de nosso Deus que está nos céus. E nós somos gratos por isso. God in heaven, and I'm thankful about it. A oração foi transmitida ao vivo via satélite por cerca de 10 televisões católicas no Oriente Médio, Europa e nas Américas. Um momento vivido com entusiasmo na sequência do encontro ecumênico no Santo Sepulcro com o Papa Francisco. Cambia comunque l'atmosfera, si sente... Mudou a atmosfera, sente-se um fervor e uma alegria diferente, um entusiasmo e uma convicção diversa. Temos que avançar por este caminho, não há outro. Eu ouvi várias vezes hoje sacerdotes que me diziam, não há outra estrada. Precisamente esta determinação é a novidade. Estamos trabalhando nisso há algum tempo, mas há algo de novo no ar. Su questo da tanto, ma c'è qualcosa di nuovo nell'aria.